Alô, sejam bem-vindos ao Café com Sassá. Eu sempre acreditei que as melhores conversas da vida, elas não acontecem no palco. Elas acontecem aqui, na mesa, entre um gole de café e outro. Quando a gente abaixa a guarda e o nível sobe. No Café com Sassá, nós atravessamos o palco e sentamos nos bastidores da liderança. Aqui, nós não estamos falando de resultados que todo mundo vê. Nós estamos falando de reputação e de credibilidade, que nós amealhamos ao longo do caminho. Nós construímos, nós conquistamos ao longo do caminho. Eu sou Salete Deon, ou Sassá, fundadora da Deon Consulting. Sou uma peregrina do Caminho de Santiago, de Compostela, uma apaixonada por café e por conexões. E o Caminho de Santiago me ensinou algo muito importante, que a jornada não precisa ser solitária. Que nós caminhamos com as nossas histórias, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com a nossa coragem e principalmente com as nossas conexões. Aquelas conexões que compartilham café com a gente ao longo do caminho, aquela conexão que oferece um café ao longo do caminho. Então, no Café com Sassá, nós revelamos a verdade, aquilo que sustenta a jornada de um líder por dentro. Então, nós mergulhamos na essência, nós buscamos provocar reflexões, ativar decisões e transformar a experiência em legado. Nós sabemos, né, que os líderes passam, mas os legados, eles ficam. Então, para esse segundo episódio do Café com Sassá, eu escolhi uma pessoa muito especial, porque eu quis trazer um tema que é muito caro para mim e que eu valorizo muito, que é uma liderança de impacto, que é uma liderança que transforma não só organizações, mas principalmente transforma pessoas, impacta pessoas efetiva e afetivamente. Então, eu estou muito emocionada, estou arrepiada aqui, e é uma honra receber no Café com Sassá Malu Weber. Malu, seja bem-vinda. Eu preciso falar alguma coisa agora, porque eu preciso de um tempo para respirar e admirar e traduzir aqui internamente tudo que você está falando. Salete, eu fiquei muito emocionada com tudo que você falou aqui. Que lindo te ouvir, especialmente porque eu sei que é autêntico e que vem do coração. Ai, obrigada. E que realmente é muito genuíno. E eu acredito nisso. Eu acredito em tudo que você trouxe com relação a gente se conectar com o outro, a gente construir relações verdadeiras, a gente ser efetivo, afetivo e transformar, impactar o outro. Então, fico muito feliz com as suas palavras, fico emocionada também. E que bom que a gente pode estar aqui fazendo essa reflexão, numa mesa com café e falando realmente o que normalmente não é dito, né? São os bastidores da nossa vida, da nossa jornada e como que a gente está construindo toda essa trajetória até aqui. O que nos forjou até aqui, né, Malu? Porque as pessoas só veem aquilo que já está posto. Então, Malu, conta pra gente aqui quem é a Malu, para além daquilo que as pessoas conhecem, que está no LinkedIn, ou que esteja nas redes sociais. Quem é a Malu? Olha, na verdade, eu sou exatamente o que as pessoas veem no LinkedIn, nas redes sociais, porque essa realmente sou eu. Eu sou Malu, mãe do Pedro, fui casada com o Celestino durante 35 anos da minha vida, muito felizes. Ainda estamos vivendo um luto pelo falecimento dele há quase 3 anos, mas também com muita gratidão de tudo que eu vivi até aqui. Muito feliz com a jornada também profissional. Minha formação é jornalismo, né? Eu fiz jornalismo no começo de carreira, passei pela TV, pela mídia, depois vim para o mundo corporativo, depois me aventurei
no lado acadêmico, sou professora e adoro também ser professora, mentora, e hoje executiva também. Então, essa é um pouco da Malu, entusiasmada pela vida, inquieta e sempre querendo entender como é que a gente pode evoluir e impactar de forma positiva a vida das pessoas e todo mundo à nossa volta. Além de ser uma esportista, Ah, sim, gente, apaixonada. torcedora do Furacão, Que bom que você acertou que eu dessa acertei vez, né, dessa vez, né? Salete? Porque Eu ela esperava, falou assim, eu até anotei para que eu não esqueça de que Furacão é o Atlético Paranaense. Eu não perfeita. cometeria esse Não, erro jamais. novamente. Até porque o Atlético Paranaense voltou para a primeira divisão e agora vai começar a incomodar os outros times, né? Então, realmente, eu sou apaixonada por esporte, eu sou apaixonada por futebol, mas eu acho que o mais importante de tudo, que eu aprendo muito com meu filho também, é como que o esporte nos ajuda a entender e trazer os valores do esporte para o mundo corporativo. Uhum. Então, a corrida, o surf, o tênis e o futebol, embora eu não jogo, mas eu gosto. E eu gosto de tudo que a gente aprende com o esporte, né? Aqueles valores, a resiliência, o recomeçar, o cair, levantar. Então, e adoro escrever também sobre isso. Uhum. E é interessante isso, né? Porque quando a gente olha o que a gente valoriza, isso se espelha muito no dia a dia da gente, né, Malu? Sem dúvida. E quando a gente olha para a sua origem, né, Malu? De onde a Malu veio? Onde que a sua história de liderança começou, Malu? Não aquele primeiro cargo, mas o momento da vida que você percebeu que você precisava assumir responsabilidade por algo ou por alguém. Conta pra gente. Salete, eu acredito que antes de ser líder de pessoas, eu comecei a refletir como que eu poderia influenciar, impactar pessoas. E eu tive o privilégio de conviver com muitos líderes em toda a minha vida, seja pessoal ou profissional. Minha mãe, meu marido, ah, chefes, né? Pessoas que tinham uma liderança muito forte, que exerciam um poder de influência, de impacto. Então, durante a minha vida, eu pude observar muito como que essas pessoas agiam, né? Uhum. De novo, tanto na minha vida como filha, como esposa, como colega e como liderada também, né? Então, eu acho que a primeira vez que eu realmente senti isso foi quando eu entendi que as minhas ações podiam impactar o outro. As minhas decisões e as minhas falas poderiam transformar ou modificar, inclusive, o Uhum. rumo, né, de uma empresa ou a minha, um poder de recomendar e impactar. Então, eu deixava de ser uma executora e eu dizia, puxa, o que eu estou falando, né, pode impactar uma decisão, uma trajetória. Então, acho que foi um momento onde eu entendi que eu não estava só executando, mas que o que esperavam de mim era uma recomendação, eu podia influenciar. Quanto mais eu sabia de um tema, eu poderia trazer um outro olhar, uma nova perspectiva. Então, aí eu falei, uau, né, eu posso também liderar uma conversa, posso liderar ou influenciar uma tomada de decisão, e isso realmente é muito bacana. E vem também com uma série de responsabilidade, né? Porque você não está só executando o que o outro mandou, então você deixa a responsabilidade para o outro. Não, quando você começa a liderar e quando você começa a ter mais impacto e trazer né, mais impactar realmente e trazer influência, você precisa. Isso vem com uma carga de responsabilidade Que enorme você se também, né? torna modelo, né? As Sem pessoas dúvida. começam a se espelhar em você. É. E quando as pessoas se espelham, elas olham valores, elas olham aquilo que você faz, né? Por isso a autenticidade é tão importante, né, Sem Malu? dúvida. Traga pra gente algum momento que você disse assim, esse aqui foi um momento de coragem, que você diz assim, aqui foi onde eu mudei o jogo, né? Quando você realmente assumiu uma posição de dizer, bom, eu vou mudar o jogo aqui. O que que você fez? Conta pra gente. Eu me lembro muito bem desse momento, quando eu entendi que eu poderia ser mais do que uma executora.
Mas não dependeu só de mim. Mas começou comigo, começou com a minha coragem, você falou muito bem, de me posicionar e questionar uma ordem que vinha. Uhum. Não me esqueço, eu estava na Votorantim e eu estava participando de uma reunião de acionistas que eu tive também o privilégio de conviver e de entender, né, como é que eram as tomadas de decisão, como que eram as conversas, né, nesse alto nível das organizações. E eu lembro que um acionista me fez um pedido, e pedido de acionista, na minha cabeça, era uma ordem e eu tinha que executar. Mas aquele pedido, especificamente, assim, não fazia sentido na minha cabeça, mas não questionei. A acionista pediu, a gente manda. Mas eu não resisti. E ao sair da sala de reunião, eu fui perguntar para o meu líder na época, né, que não era um acionista ainda, e eu perguntei para ele, falei, escuta, será que a gente deve fazer mesmo o que ele está pedindo? Porque, assim, não faz o menor sentido. E aí ele virou para mim e falou assim, não faz sentido por quê? Eu falei, por causa disso, daquilo. Aí ele virou para mim e falou assim, mas por que você não disse isso tudo? Eu olhei e falei, mas eu posso? Aí ele falou assim, olha, eu acho que você ainda não entendeu qual que é o seu papel e eu vou te ajudar a descobrir. O seu papel aqui é trazer a melhor recomendação da tua expertise, que é a comunicação. Isso não significa que o acionista e que a tomada de decisão final vai ser o que você recomendou, mas é o teu papel trazer a sua recomendação. Baseado em quê? Em dados, nas suas convicções, na sua expertise enquanto comunicação. Eu falei, puxa, né? Então, assim, foi realmente um aha moment, né, no sentido de eu posso trazer. Esperam de mim que eu traga uma recomendação. E aí eu comecei. E a forma que eu aprendi também convivendo com eles fez toda a diferença. Porque imagine se eu chegasse numa reunião de acionistas, eu, que era uma gerente júnior, um acionista me pedia alguma coisa, eu dissesse, não vou fazer, não concordo, imagina. Não é nada. Ele ia olhar para mim e dizer assim, quem que é essa menina que está vindo trazer algo diferente do que eu estou mandando? Né? Então, acho que a forma também que eu fui aprendendo, e se a gente olhasse por uma outra perspectiva, tudo isso eu fui aprendendo ali, com eles, quando eles mesmos não concordavam entre si. Então, assim, eu sempre digo que o que eu aprendi nesses fóruns, em 16 anos de Votorantim, eu não aprenderia em nenhum lugar, em nenhuma faculdade, porque foi, assim, eu tive o privilégio de conviver mais próximo da família. E veja a diferença que faz, né, Malu? Quando um líder não diz o que fazer, mas quando ele pergunta, por que, Malu? Exatamente. Então, quando nós buscamos o porquê eu estou dando aquela recomendação, o porquê fazemos o que fazemos. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente quer facilitar a vida do outro. E a gente não entende o porquê esse outro quer fazer dessa maneira. Então, eu acho que o meu jeito de fazer é um jeito mais fácil. Então, eu quero que ele faça o passo a passo de acordo com o meu quadro de referência, o meu jeito de fazer. E a partir do momento que o líder te faz uma pergunta como essa e você responde, o teu nível de confiança sobe. E assim, a tua autoconfiança também. A autoconfiança. Porque o meu segundo aha moment, que foi maravilhoso, eu jamais vou esquecer desse dia, foi que então eu comecei a trazer minhas opiniões. No começo, mais tímida, um olhava, outros não olhavam, e eu comecei a trazer, até que um belo dia estávamos numa discussão e aquele mesmo acionista virou para mim e falou, Malu, o que você acha? Nossa, acho que foi a pergunta mais importante de toda a minha carreira, porque quase que eu falei, eu acho que eu te amo, porque você está me dando a chance de dizer o que eu penso. Um acionista perguntar para uma gerente júnior o que eu penso. Mas por quê? Foi uma construção, foi uma trajetória onde ele começou a me enxergar também de outros olhos. Porque eu comecei a trazer mais repertório, eu comecei a participar mais, eu comecei a trazer perspectivas, comecei a trazer opinião, mas baseado em conteúdo. Então, eu fui me preparando também. Mas, de novo, eu tive a coragem inicial, mas eu tive do outro lado um líder que
apostou em mim e me ajudou a dar esse salto. A dar esse salto. Então, eu sabia que tinha alguém do meu lado que estava me apoiando. E que muitas vezes esse alguém vê muito mais potencial do que a gente mesmo. Mas eu não tenho a menor dúvida. É impressionante, né? Eu lembro, Malu, de eu ter um líder, porque eu saí de uma área de recursos humanos e fui para uma área de suprimentos. Imagine, a minha formação serviço social, eu vou para uma área de negociação. E esse líder, ele sempre acreditou em mim, Gaspar Sartori, o nome dele, que eu admiro muito, porque toda a minha liderança, toda a minha questão executiva foi forjada com ele. Em tempos que nós duas sabemos que nós mulheres, na nossa época lá atrás, 20 anos atrás, o caminho era um tanto diferente para nós mulheres nas organizações. Sem dúvida. Né? Então, esses líderes, eles não só inspiram a gente, eles passam a nos patrocinar no dia a dia, dizer, vai que você tem espaço, eu estou aqui para te suportar. Que líderes foram esses que marcaram a sua jornada, Malu? Essa reflexão também eu fiz quando você me pediu para pensar sobre alguns temas que você gostaria de trazer. E sabe que eu cheguei à conclusão que eu tive muitos líderes homens que me ajudaram no meio do caminho. Por isso que quando a gente traz, quando a gente fala sobre diversidade, eu sempre digo que são mulheres e homens. E como é que a gente se potencializa e como é que, claro, a gente viveu uma sociedade e vive ainda uma sociedade que sempre foi muito patriarcal. Então, o papel deles é muito importante para nos ajudar, para nos apoiar. Então, eu tive vários líderes, homens, que foram fundamentais para me projetar. A começar pelo meu marido também. Meu marido foi meu grande incentivador. Eu estou aqui hoje, eu sou o que sou, muito porque o Celestino foi um maior, digamos, patrocinador, como você falou, da minha carreira. Eu casei menina, casei com 20 anos, eu estava estudando ainda. Então, foi desde o incentivo para me formar e terminar de me graduar, para o primeiro emprego, e vai, e faz, e viaja. Então, foi, nossa, muito importante. Eu rezo e agradeço que tive ele por 35 anos. Um líder que realmente forjou os meus valores e que foi fundamental para a minha carreira e para o que eu sou hoje foi Carlos Hermílio de Moraes. Carlos Hermílio era o presidente do Conselho Executivo quando eu entrei na Bayer. Olha, já tô aqui já. Você já veio, eu já voltei. Já acelerou eu acelerei tempo. 30 anos, eu já tô aqui. Damos um passo atrás. Podemos tomar um golinho de café? Vamos tomar um golinho de café. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Boa. Quando eu entrei na Votorantim em 2001, Carlos Hermílio de Moraes era o acionista responsável pelas questões institucionais, de comunicação. Então, eu tive a oportunidade de estar muito próxima dele. Dos outros também, mas dele especialmente, porque ele cuidava das questões de comunicação, do diálogo, da relação com os funcionários, com os outros stakeholders. Então, a gente sempre esteve muito, muito próximo. E aconteceu, eu tinha poucos dias de Votorantim, quando o doutor Antônio, o pai dele, Antônio Hermílio de Moraes, ia fazer uma visita para o presidente da República e queria fazer uma placa em homenagem aos 8 anos de governo. E aí veio aquele pedido, eu lembro com um papelzinho, com o texto dele, falou assim, olha, faz uma placa de prata e tal. E eu fui, né, falei, isso é simples, né, a gente entrou em contato com o Ourives e tal, o cara fez. A placa veio com erro de português e eu não vi. Não vi. Não sei como aquele erro de português passou. E era um erro assim, era excelentíssimo presidente da República, cumprimentando-o pelos 8 anos, veio cumprimentando. Não vi, Salete. Estava eu no meu fretado, saindo de Campinas para São Paulo, quando toca meu telefone, era a minha chefe na época, dizendo, Malu, tem um erro na placa. Eu falei, Célia, não é possível. Eu vi, tem um erro, o doutor Carlos acabou de me ligar aqui e tal.
Nossa, mas eu tremia de um tanto. Eu lembro que Até o o ônibus ônibus. inteiro acordou, né? Porque ela berrava do outro lado e eu desesperada. Bem, cheguei lá, enfim, peguei aquela placa, um motorista da empresa foi lá me ajudar, fui no Ourives, não era naquele lugar, fui no outro. Foi uma confusão. Mas sei dizer que eu consegui, o Ourives conseguiu arrumar, eu consegui entregar a placa 10 minutos antes do voo. Eu cheguei perto, né, cheguei no aeroporto, eu tremia, eu entreguei para ele a placa. E aí, no outro dia de manhã, toco o telefone, a secretária, doutor Carlos, me chamando na sala dele. Gente, eu falei, não é possível, eu já imaginei tudo, né? Jornalista com 10 dias de Votorantim é mandada embora por um erro de português. Né? Eu fiquei desesperada, falei, logo eu, que sou chata, né, da língua portuguesa, meu pai, um imortal, um cara super conhecedor da língua portuguesa. Sabe quando você passa aquele filme todo? Eu falei, pronto, né, vou ser mandada embora pelo próprio acionista. Eu não merecia isso. Aí eu fui subindo, eu lembro que aquele elevador que não chegava nunca bem. Você acredita, Salete, que eu abri a porta, Carlos Emílio se levantou com aquela elegância que lhe era peculiar, puxou a cadeira para eu sentar e, obviamente, eu sentei na outra cadeira, porque eu pensei que ele ia sentar naquela. Eu estava tão nervosa que, bem, aí a hora que eu sentei e vi que ele sentou ali, eu falei, pronto, além de burra, é mal educada e nem um pouco elegante, né? Porque eu já estava. Ele falou assim, olha, eu te chamei aqui para te agradecer. Em primeiro lugar, bem-vinda ao Grupo Votorantim. A gente precisa de pessoas, Malu, como você, que diante de um problema quer resolver o problema. Então, parabéns e seja muito bem-vinda. Se você me permite, eu gostaria de te dar um conselho. Eu falei, claro, doutor Carlos, pois não. Né? Ele falou assim, quando a gente está diante de um problema e quando a gente erra, e eu já cometi vários erros na minha carreira, quanto mais, como é que ele fala a palavra? Quanto mais tranquilo e sereno a gente tiver, mais a gente vai conseguir resolver o problema com razão e com menos emoção. Então, a minha dica para você é que da próxima vez você não precisa ficar tão nervosa. Eu fico imaginando que a cara que eu devia estar e o meu cabelo, porque eu, né, que eu estava dormindo, né, e não deu tempo de me arrumar, eu fui daquele jeito, né, eu realmente estava assim em pânico. Então, ele me viu em pânico. Salete, quando ele falou tudo isso, então ele falou assim, olha, deu tudo certo, né, o presidente adorou, meu pai também, deu tudo certo, né, agora vai para casa descansar. E lembre disso. Salete, eu saí de lá, eu chorava, eu fiquei tão emocionada, porque, primeiro, ele investiu tempo para tal gerente júnior, para ir, para agradecer. Ele primeiro me agradeceu. E ele focou na minha atitude. Você tinha um problema, você resolveu. Depois, ele quis me ajudar. Ele falou, olha, tá diante de um problema? Calma, respira, fique serena e tranquila. Depois, ele me deu uma lição de humildade, porque ele falou, eu também já cometi muitos erros na minha carreira. Mas como é que eu aprendi com eles também? Então, assim, não é à toa que Votorantim, para mim, é a empresa que eu trago no meu coração para sempre. E ele e a Votorantim e todos os meus líderes lá, o melhor de mim durante 16 anos. Eu dei tudo e mais um pouco, porque aquilo foi tão forte, aquilo me pegou e aquilo, inclusive, me traz, eu falo que me forjou, porque é nisso que eu acredito. A gente precisa ser bom naquilo que a gente faz, a gente precisa ser efetivo, mas a gente precisa ser afetivo. E a gente precisa transformar. Então, eu tinha um problema, eu resolvi, mas ele me ensinou que era possível fazer tudo aquilo com cuidado. E olha que ele acabou falecendo, né? E foi um momento muito triste também para mim, impactante. E a mulher dele, ela sempre vinha me falar, falou assim, o Carlos, ele sabia que ele era duro. Mas eu preciso te contar que às vezes ele chegava em casa na hora do almoço e dizia, eu acho que eu fui muito duro com a Malu, porque eu nunca tive
até por ser mulher, não, as pessoas te davam, né, colo. Eu nunca ganhei colo. Especialmente dele, ele era duro, ele era sério, porque ele dizia, eu preciso te mostrar Você que... foi forjada nesse sentido. Exatamente, né? E assim, sempre foi um ambiente muito de muita entrega, de muita execução. Mas ele conseguia ser um algodão entre os cristais. Ele conseguia trazer uma doçura, mesmo com aquela dureza toda que ele trazia. Então, Salete, para mim, eu tive muitos outros líderes que me forjaram, mas Carlos Hermílio de Moraes jamais vai sair do meu coração. E olha que interessante, né, Malu? Porque hoje muito se fala de reter pessoas. Ninguém, nenhuma empresa, tem essa condição de reter alguém, especialmente hoje. As pessoas se inspiram em ficar. Você disse, por 16 anos eles tiveram O melhor de mim. melhor de mim. Então, quando a gente está olhando para os liderados hoje, essa questão de desafiar é muito importante. Porque quando eu desafio, eu estou dizendo você é capaz. É isso. Eu não estou passando a mão na cabeça, eu estou dizendo eu acredito na sua capacidade. E se você cometer um erro, eu estou aqui. Perfeito. Tá? Então, eu acho que aqui, né, é interessante o que você traz, né, Malu? Porque lá já começou toda a tua história de liderança. Você foi descoberta por ele, pelo Carlos, e você passou a dizer, isso aqui faz sentido, eu posso fazer isso. E pode ser que muitas das ações que você tem hoje de liderança são inspiradas no jeito dele liderar. Eu não tenho a menor dúvida, e tanto é que, para mim, aquilo ficou tão forte. Puxa, um acionista me chamou uma menina que estava começando ali para ir na sala dele para acolher, porque no final do dia ele me acolheu e ele viu o quanto que eu fiquei em pânico. Então foi uma lição que traz vários outros elementos da minha liderança que eu acredito e uma delas que a gente deve conversar em breve é isso, é você olhar o outro não pelo crachá, mas pela atitude, pela força e por aquilo que ele pode entregar de melhor. Sim, e a gente observa, né, Malu, que os melhores líderes, eles não nascem em mares calmos. Não. São nos mares turbulentos, Sem dúvida, né, que se forjam efetivamente. Então, uma jornada de liderança não é uma jornada simples. Então, muitos dos líderes se forjaram com conversas difíceis, com solução de problemas, quando tem uma emoção envolvida. Sem dúvida. Porque você, com aquela emoção toda envolvida ali, puxa, como que eu soluciono isso? Quer dizer, ele disse, você precisa estar serena. É isso. Que é quase como um médico no pronto-socorro atendendo alguém, se ele se desesperar junto, nós estamos ferrados. Os dois com problemas. Sim. Então, isso me leva para uma próxima pergunta, que são as crises que moldaram você. Quando a gente olha, né, Malu, qual foi o momento da tua carreira que você percebeu que precisava tomar uma decisão diferente? Que você disse assim, sabe aquele dia que você disse, puxa, eu não vou dar conta, né? Aquele dia que a gente diz assim, preciso de força adicional. Como foi isso? Salete, eu entendo que essa sensação de não dar conta, especialmente para a mulher, ela é muito presente. E a grande diferença é quem está com essa mulher na jornada dela. Quantas vezes eu cheguei em casa chorando, triste, angustiada, preocupada, e meu marido dizia, Malu, olhe para você. Você vai dar conta. Você é capaz. Você pode. Você tem condição. Sabe, olha tudo que você já fez. Líderes que também me apoiaram, colegas, pessoas que sabem, que te aplaudem e querem o teu bem. Então, para mim, as relações que a gente constrói na vida fazem toda a diferença. E elas vão te ajudar a crescer
e ver aquela oportunidade e aquele desafio, aquele medo, aquela dor de barriga como uma oportunidade para evoluir ou para você recuar. Então, a primeira coisa que eu te diria é que eu tive e tenho pessoas que sempre me ajudaram a encarar os desafios com coragem e com força. Tá com medo? Ok, vamos com medo mesmo. Né? E assim, a gente não precisa ir muito para trás. Em março de 2025, eu recebi um convite para assumir uma posição adicional à posição que eu já tinha, né? Cuidando de toda a comunicação da Bayer Brasil e aí agora também para cuidar de todo o agronegócio, a comunicação do agro Latam. Claro que me deu frio na barriga. Porque isso significava uma série de coisas e exposição a coisas que eu não tinha tido ainda. Mas eu tive o líder, não, eu estou te convidando porque eu acredito em você. O meu líder global, a mesma coisa. Eu sei que vai ser um desafio. E o que eu fiz? Eu falei, é claro que... Eu lembro que eu estava no salão fazendo uma escovinha, meu topete. Belíssimo topete, básico. Gente, porque Malu tem uma marca registrada. Eu posso ter a marca registrada do café, mas Malu, gente, o topete, ele é mágico, não? O topete faz parte da minha personalidade. Mas você sabe que eu tenho usado também um coque, um cabelo sem topete, e eu gosto também. Mas a gente estava falando alguma coisa que eu esqueci, porque eu também estou no meio da menopausa e eu esqueço essas coisas. Essa é uma questão interessante, né? Porque a gente esquece dessas coisas, não tem problema. A gente segue, daqui a pouco a gente lembra. A gente estava falando A gente estava falando de você ter assumido essa nova posição e o teu líder dizer que acreditava em você. Não, olha que a minha memória voltou aqui, ó. Muito melhor do que a minha. Mas então, estava eu fazendo uma escova, toco meu telefone e eu vi que era ele, né, o líder Latam me ligando. Eu falei, nossa, deve ser alguma coisa urgente. Oi, Maurício, tudo bem? Tudo bem e tal. Ele falou, olha, eu preciso aqui te fazer um convite e tal. Na hora eu gelei, né? E que ele começou a falar, houve mudanças e tal. Eu queria te convidar. Mas é claro que eu falei assim, é claro que eu aceito. Agora, se eu ia dar conta, aí eu já não sabia. E eu fiquei muito feliz com o feedback do ano passado, tanto do meu líder global. Falei assim, Malu, você tinha um grande desafio, você enfrentou e você entregou. E talvez nos 5 anos de Bayer que eu completei o ano passado, eu não tenho dúvida de que foi o ano mais desafiador, por uma série de coisas. Ainda enfrentando luto, meu filho, né, aqui voltando ele morava nos Estados Unidos, voltando para o Brasil, me reinventando, então muita coisa ao mesmo tempo, adicionando, né, mais uma atividade, mais um chapéu, a companhia passando por um momento de muita transformação. Então, eu fiquei muito orgulhosa de ouvir a liderança dizer o seu resultado foi excepcional. Mas, de novo, eu não fiz sozinha, eu não cheguei até aqui sozinha, eu não construo nada sozinha. E então, acho que a primeira ponto que eu trago é tenha pessoas junto com você que vão te apoiar. Pessoal, na vida pessoal e na vida profissional. Vai fazer toda a diferença. E trazer complementos, né? Claro. Porque a gente tem competências, né? Em algumas questões. Pode ter inteligência emocional, pode ter isso e aquilo. Sem dúvida. Mas, às vezes, é muito importante a gente olhar que a gente pode ter pessoas muito diversas, especialmente com ideias diferentes, com perfis diferentes e que vão aportar muito. Claro. E essas pessoas acabam sendo muito importantes para que você possa dizer sim para uma oportunidade como essa. Sem dúvida. E muitas vezes, para a gente dizer sim para uma oportunidade, a gente precisa dizer não para outras questões. São escolhas. São escolhas. E como líderes, nós somos o resultado das escolhas que a gente vai fazendo ao longo do caminho. Sempre. Né? Às vezes são escolhas fáceis, às vezes são escolhas difíceis. Então, Malu, conta para a gente aqui um não que você precisou dar, certo? E que foi difícil para você dar esse não, certo? E o que isso, de certa forma, hoje você vê que foi um não bem dado? Nossa, Salete, o não mais importante que eu já dei na minha vida, acho que foi para o Pedro, para o meu filho. Olha, Pedro, tá vendo aí? Mamãe
com não para você, né? Eu pensei que ia haver alguma coisa de mundo corporativo, Não para veio. você, Pedro. Acho que a primeira coisa que quando você falou, qual foi o não mais difícil? O não mais difícil foi quando o Pedro passou. Ele foi morar nos Estados Unidos por causa do futebol e ele terminou o segundo grau lá. E aí recebeu alguns convites com bolsa de estudo em algumas universidades. E ele queria ir, a universidade que ele queria ir de qualquer jeito era a universidade em Miami. Eu falei, em Miami ele não vai estudar, porque se for para ele estudar em Miami, ele vem estudar no Brasil. Até porque naquela época, né, pode ser que tenha mudado agora, mas Miami era conhecido por festas, farras. Eu falei, além de E muito tudo, latino, né? exato, não vai aprender inglês, só vai ficar em fé, não vai. Então, assim, foi acho que o não mais difícil, porque esse guri, o que ele esperneou, mas assim, e eu falei para o Celestino na época, né? Eu falei assim, você aguenta firme aí, porque a decisão é não, é não. Hoje ele me agradece. E me deixa muito orgulhosa também, porque a gente segurou firme. Salete, eu já recebi muitos nãos, Uhum. que também foram importantes para fortalecer minha musculatura, seja emocional, seja de influência, seja de... E já dei muitos nãos também. E o não, você dar o não, ele é importante para você mostrar como que também você... Os limites que as pessoas precisam ter ao se relacionar com você. Então, porque você vai ser... as pessoas vão te respeitar à medida dos limites que você vai impor também. Uhum. E aí, falando do mundo corporativo. Né? E também na vida pessoal. O que significa o não? Então, deixa eu ver se eu me lembro de algum não importante que eu recebi. De novo, Votorantim. Nós tínhamos o desafio de construir o posicionamento global da Votorantim Cimentos, e a gente chegou num posicionamento muito ousado. E a gente recebeu muitos nãos até chegar ao sim. Mas esse não fez a gente desistir, fez a gente elaborar e melhorar a nossa proposta. Então, demorou muito mais do que a gente gostaria, porque vieram vários nãos no meio do caminho, mas depois de alguns meses a gente conseguiu emplacar. E assim, eu lembro que era o posicionamento global da Votorantim Cimentos, a vida é feita para durar. E eu lembro quando eu cheguei na Turquia para falar com o presidente da Turquia, ele dizia assim, não, a vida não é feita para durar, porque a gente nasce, vive e morre. Então, eu dizia assim, tenta olhar além das questões mais racionais, né? Das relações que a gente constrói, do que a gente faz aqui. Então, assim, não foi fácil, mas eu tinha, no final, muito mais argumentos para realmente conseguir convencer, mas até o sim eu enfrentei uma série de nãos. E teve nãos que foram nãos mesmo. Sim. E aquilo entendeu que nem toda batalha a gente ganha, mas eu vou preservar, digamos, vou ganhar, vou escolher as batalhas. Eu vou escolher, mas eu fui até onde eu entendi que fazia sentido. E aí a gente tinha, ok, não, realmente faz sentido. Ou às vezes nem fazia sentido, mas eu acho que é libertador quando a gente entende que nem sempre a decisão final é sua. E dependendo da área que você está, a decisão final não é sua mesmo. Que o que você precisa é recomendar, mas talvez o acionista, o dono ou o chefe vai dizer assim, não, eu entendi os perigos que você está levantando, mas a gente vai por esse caminho. E o quão importante é, né, Malu, que como lá atrás o Carlos disse, por que para você? É isso. Alguém também diga por quê. E pergunta para você, mas por que, Malu, desta forma? Uhum. Ou você permitir a outro ter uma perspectiva diferente e dizer, não, não é por aqui. É isso. Quero que você traga outra perspectiva. Porque isso é interpessoal, não é pessoal. Uhum. Não é porque há Malu, mas é porque realmente aquele processo merece um olhar diferente. Diferente. E às vezes a gente não tem um olhar do todo que o outro está vendo e talvez não pode nos dizer, vai dizer, não, eu entendi, ok, obrigada, mas nós vamos por esse caminho. Nós vamos por esse caminho. E você tem que dizer, ok, tá tudo bem.
que é aquela questão de quando a decisão é tomada, implemente-se. Exatamente. Rasga o Então, teu samba, se não for o teu que foi segue em escolhido, frente. e segue em frente. E aqui, né, Malu, a gente olha muito para nós mulheres na liderança, Uhum. porque em muitos momentos a gente tem aquela impostora dentro da gente, né? Oh, Então, em muitos momentos a gente olha e diz assim, mas será que eu sou capaz? A gente se questiona da nossa capacidade. Então, em algum momento você diz assim, puxa, será que eu vou ser descoberta? Eu sou uma fraude? Sou uma impostora? Será que eu sou tudo isso que acham que eu sou? Teve medo? Como que você lidou com isso? de novo. Acho que a terapia ajuda, Sempre. né? Pessoas muito próximas que te apoiam. Então, como que, né? Eu tive realmente apoio é, e não desisti, né? E quis seguir em frente. Mas essa síndrome da impostora, especialmente quando você recebe um não, ou quando você tem algum líder que te percebe de uma forma diferente, ou não do jeito que você gostaria, é muito frustrante. Claro, porque você quer ser valorizada, você quer estar num ambiente que as pessoas gostem de Uhum. você, que as pessoas vejam o valor que você tem, né? E então, eu me lembro muito que em algumas vezes, fases da carreira, que eu dizia, puxa, mas será que eu já usei essa frase, inclusive, será que eu sou uma farsa? Né? Alguém disse que eu não era uma boa funcionária. Puxa, será que nesses anos todos eu vim fazendo de conta para mim mesma, inclusive? E, de novo, o papel do meu marido. Ele foi muito presente e ele sempre foi muito. Ele me dava colo, mas ele me fazia chacoalhar. Ele dizia assim: Malu, olha tudo que você está fazendo, olha tudo que você entregou. É porque muitas vezes, né, Malu, a gente olha somente para aquele momento. É isso. Aquele momento que eu recebi um não grande, aquele momento que eu fui menosprezada, esses momentos. E a gente esquece da jornada inteira. É isso. Por isso que eu A gosto foto e o muito de filme, né? olhar o filme inteiro, né? E aí, Malu, quando a gente olha para a evolução toda que você foi tendo ao longo da sua carreira, eu gosto de olhar muito até dentro do método que eu fui desenhando, de entender assim, que a partir do momento que a gente sabe quem a gente é, certo? É muito mais fácil. Claro. Mas a gente olha e diz assim, puxa, tem aquele momento que a gente diz, puxa, a minha presença nessa organização é para além de uma entrega. Neste momento aqui, eu sou uma líder, uma modelo dentro da organização. E entra muito aqui aquilo que você fala de você ser efetiva e afetiva e os valores que te guiam. Então, aqui, Malu, é algo que eu particularmente tenho um apreço muito grande, porque desde que eu conheci você, certo? Você é muito autêntica. Aquilo que você disse na sua apresentação inicial é bárbaro. E você diz, não, eu sou exatamente o que as pessoas veem. Eu adoro quando você diz, vamos? É bamo mesmo, como a gente diz lá na nossa terra. Sim. Então, Malu, eu acho que essa questão de ser autêntica, de agir com intencionalidade, são ativos seus, né? E esses ativos é o que conecta as pessoas, para as pessoas estarem ao seu lado. E eu, claro, né, me sinto aqui super privilegiada. Então, Da Malu, mesma forma. quando você olha hoje, né, Malu, você tem um impacto da sua liderança para além do operacional. Você tem um impacto na direção da empresa, um impacto estratégico. E não só na empresa, mas também em entidades e outros dos quais você faz parte hoje. Então, sua voz é importante. Quando que você percebeu isso mais efetivamente? E você diz assim, puxa, isso aqui realmente me representa neste momento de vida e carreira. Quando que eu percebi? Uma situação que você disse, puxa, essa é uma situação aqui que, uau, a minha liderança faz a diferença. Olha, eu posso comentar, talvez, quando eu tinha 12 dias de Bayer. E
e a Bayer estava lançando o programa de trainees para negros. Uhum. E a gente foi acusado de racismo reverso. E eu lembro que foi na mesma época que o Magazine Luiza, mas o nosso nome começou a ganhar uma repercussão e tudo mais. Quando eu vi tudo aquilo, eu falei, puxa vida, e agora? Né? Eu fui conversar com a diretora jurídica. A gente está fazendo alguma coisa de errado, alguma coisa fora da lei, que a gente possa ser acusado de, né, Uhum. de alguma coisa? Ela falou, não, até porque racismo reverso não existe e não tem nada fora da lei. Ok, fui falar com a diretora de RH. Esse projeto é um projeto que tem continuidade, ele é pontual ou ele é realmente algo que faz parte? Não, ele faz parte de todo um projeto. Inclusive, nós temos metas globais de diversidade e tudo mais. E aí eu voltei para o board e falei, olha, a minha recomendação é que a gente siga em frente com esse projeto, porque as pessoas também, de alguma forma, se sentiram acuadas. Puxa, a gente está sendo acusado, nome na mídia e tudo mais. E houve uma discussão muito forte. Recuamos ou avançamos? Eu falei, eu não tenho a menor dúvida que se a gente recuar, nesse momento, vai ser um tiro no pé. Primeiro, porque a gente está indo contra o nosso compromisso com a sociedade, nosso compromisso global. Nós temos metas. A gente vive num país em que mais de 50% são negros e isso não se reflete nas empresas, ou seja, a gente tem um compromisso também com a sociedade e tudo mais. Então, eu fui trazendo elementos que realmente ajudaram na tomada de decisão. E a gente resolveu seguir em frente. Então, foi uma grande vitória. Eu fiquei muito feliz, porque eu realmente ali podia impactar a organização e a gente poderia ter recuado. Claro que, de novo, não dependia só de mim, mas sim, eu contribuí para que a gente tivesse seguido aquela decisão. E foi muito importante. E depois de 5 anos, várias outras vezes a gente teve que tomar decisões difíceis e eu contribuí para uma tomada de decisão que era coerente com aquilo que eu acreditava para ser melhor para a coerência da empresa, que nem sempre é aquilo que o seu chefe quer ouvir, aquilo que seria mais fácil. Né? E a gente tomou atitudes corajosas em que o caminho era mais difícil, era mais cheio de pedras, e foi o melhor caminho. Nos deu musculatura, nos trouxe coerência de tudo que a gente vinha falando e de tudo que a gente tinha se comprometido. Então, fiquei muito orgulhosa de olhar para trás e ver que na minha trajetória, mas especialmente mais recente, eu tive uma influência importante. E hoje eu sento em 4 times de liderança. Um time de liderança Brasil, de negócio, um time de liderança do agronegócio Latam, o time de liderança global, de comunicação global, e o time de liderança de comunicação do agronegócio. E acho que tudo isso são conquistas que você vai ganhando de novo. É uma jornada, é um filme, você não muda de uma hora para outra. E quanto mais coerente você for, e mais repertório você tiver, e mais você aceitar os teus nãos, e que isso te dê gás e musculatura para você seguir em frente, acreditando, né, que faz parte, os erros, os tropeços, os nãos, fazem parte do teu amadurecimento. Você não veio aqui para esse mundo só para se divertir. A gente veio para aprender alguma coisa. E veja só, essa tua fala, Malu, o quão potente ela é. Você traz um valor nessa tua fala que você aprendeu lá atrás, serenidade. Quando você fala, olha as coincidências da vida, eu até me arrepio aqui. Você disse, eu tinha 12 dias, 10 dias de Votorantim, quando eu aprendi isso com Carlos. Eu tinha 10, 12 dias. Olha aqui. Eu não tinha feito essa conexão, é isso mesmo. Com 10, 12 dias de Bayer, é isso mesmo. você foi
entre Desafiada, aspas, né? Sem desafiada. dúvida. E você teve a serenidade do Carlos, que você aprendeu É com isso ele e mesmo. que agora é seu. É isso mesmo. E você chegou e disse assim: aqui está posto. Diante de um problema, não é o fato de ter um problema, é como você o encara, você endereça e você soluciona. E aí tem muito de intuição, tem muito dos seus valores, que tem essa questão da humanidade, Sem da dúvida. verdade e integridade que você traz, né, Malu? Então veja que curioso, É verdade. né? E são dois momentos ímpares na tua vida, né? Mas olha, eu preciso confessar, dentro da linha da integridade, da verdade, que eu fiquei com muita dor de barriga, tá? Não foi fácil, não fiquei serena. Ai, puxa, temos um problema, vamos resolver. Não, ainda mais eu que sou inquieta Com toda e essa sou, energia, com tudo isso. e sou canceriana, então, assim, não é que, puxa vida, eu fiquei, não, eu fiquei ansiosa, fiquei preocupada. Mas realmente consegui lidar com a situação de uma forma com muito mais musculatura emocional do que há 20 anos atrás. Né? Uhum. E aí é onde a gente vê, né? Quando a gente ativa aquilo que a gente tem de melhor, a gente pode ter a dor de barriga. Tudo certo com a dor de barriga. Sim. Mas a gente tem aquela confiança de que eu estou na direção certa. É uma bússola interna Uhum, que me impele a executar aquela ação claro. daquela forma. Uhum. E aí, né, Malu, se a gente olhar, por exemplo, para todas as pessoas que já foram impactadas, liderados direto, indiretamente por você, e se nós perguntássemos a eles quem é a Malu como líder, como eles descreveriam? Eles trariam algum adjetivo? Como eles descreveriam a Malu líder? Talvez como que eu gostaria que eles me vissem, né? Ok. Porque talvez a gente teria que Você já perguntou perguntar. para eles? A gente volta e meia, porque para mim, eu sempre falo que ser líder hoje Uhum. é muito diferente do líder que eu era nas outras empresas, inclusive na própria Bayer, quando eu cheguei. Então, para mim, o mais importante é a gente estar sempre se perguntando e perguntando para o outro, e a gente está, nesse momento, inclusive, fortalecendo esse que a gente chama de peer feedback, que é o feedback entre pares, mas também o feedback da organização toda. Como é que eu sou percebido? Porque o que a gente faz é tão importante quanto o como a gente faz. Uhum. Então, o como vem ganhando cada vez mais relevância. Aquele líder que entrega resultados, mas hoje a qualquer custo, ele está sendo questionado. Né? Eu gostaria muito que as pessoas me vissem como uma líder efetiva, que entrega resultados, mas afetiva, no sentido de que cuida e que se importa com o outro e que transforma. Né? Como é que eu realmente ajudo a organização a entregar um melhor valor, a trazer impacto, pensando não só nela, mas na sociedade, nas pessoas, nos públicos com os quais a gente interage. Eu espero que eu seja reconhecida assim, uma pessoa entusiasmada pela vida e que tem uma liderança que se preocupa com o outro, que quer servir, que quer ajudar o outro a se desenvolver. E eu estou numa fase da carreira que o que mais me dá prazer hoje é ver o outro se desenvolver, crescer, aplaudir, ver que o que a gente conversou, as conversas francas estão dando resultado e estão aí voando e estão se desenvolvendo. E aí você vê que tudo aquilo que você impactou ao longo do caminho está acontecendo hoje, né? No presente. E muitas dessas pessoas que você conheceu ao longo da tua jornada podem ser seus amigos hoje. E são. Né? Então, tem algo que eu considero fundamental, e por isso que o Café com Sassá é jornada e conexão, porque eu considero muito importante as conexões, as relações que a gente constrói ao longo do caminho. Porque essas relações, elas nos curam em muitos momentos, né? Elas nos apoiam. Sem dúvida. E elas nos sustentam também. Então, essa cura, esse apoio e essa sustentação é algo muito importante. Por quê? Porque a vida é cíclica. Um dia a gente está no alto, outro dia a gente está no baixo. E as pessoas que nos patrocinam, como patrocinam nas empresas, são aqueles nossos amigos, aquelas nossas conexões, que elas vão e dizem assim: Malu,
eu estou aqui para você. Foi assim que nós nos conhecemos, né, Malu? Sem dúvida, sem dúvida. E essa questão de como nós nos conhecemos, eu vejo assim, é algo que eu amo fazer. Eu amo estar com as pessoas, eu amo conhecer as pessoas, conectar as pessoas. Uhum. E por isso é algo muito emocionante tê-la hoje aqui no Café com Sassá, né? Porque tem muitas relações que elas são, às vezes, geradas pelo poder, Uhum. porque você tem um determinado cargo, algo nessa natureza. Mas tem outras que elas perpassam isso, porque elas têm essa questão da conexão, essa questão da autenticidade. Então, Malu, quando você olha hoje, né, o quanto hoje as relações são importantes para você nesse momento de vida aí que o Pedro já está batendo Voando. asas, voando, qual a importância que tem hoje na sua vida, Malu? Por que isso é muito importante para ti? Uma vez eu escrevi um artigo, Salete, chamado, o título era O Crachá Faz Mal à Saúde? E era uma provocação justamente para a forma como que você se relaciona com o outro. E, na minha opinião, o crachá, sim, faz mal à saúde. Se você usa o crachá para usá-lo como critério para tratar o outro. Ele não deveria ser algo relevante no teu relacionamento com as pessoas. Claro que, dependendo que você vai conversar com um presidente, é diferente de como você vai conversar com um estagiário. Mas a importância que você dá para o outro deveria ser a mesma. Porque a hora que o crachá, que é algo passageiro, eu estou hoje vice-presidente de comunicação do Grupo Bayer. Eu sou mãe do Pedro, mas eu estou o cargo que eu ocupo. E quando você tira de lado o crachá e olha para o outro como um ser humano, você elimina as barreiras que talvez um crachá vai limitar o outro a entregar o melhor e você dar o seu melhor. Quando você vai num restaurante e chama o garçom pelo nome, ele vai te tratar de uma forma muito diferente. Esses dias eu estava fazendo uma enquete dentro de uma sala e perguntei também para o cara que estava lidando lá com o som e tudo mais. Ele estava ali. Sim. Ele era uma pessoa como outra. Quando eu fiquei 300 dias no hospital, lutando pela vida com o Celestino, e eu decidi me mudar para o hospital e ficar com ele, eu sabia o nome de todo mundo. E depois eu soube que as pessoas competiam para estar na nossa sala. No turno. E eu não fazia nada demais, na minha opinião. Porque, para mim, o papel da Michele, que limpava o nosso quarto, era tão importante quanto o do Dr. Fugino, que era o médico geral que cuidava da gente. Porque se ela não fizesse o trabalho dela bem feito... O dele seria comprometido. Então, gente, tira o crachá e trate o outro como um ser humano. E aí, quando você está numa reunião de brainstorm, por exemplo, de toró de palpite, onde se você trata as pessoas de uma forma igual, muitas vezes o estagiário vai dar uma ideia muito melhor do que um diretor. Mas se ele não encontra um ambiente e que ele não se sente apto a poder questionar e falar uma bobagem, às vezes a gente perde a grande chance de ter a ideia mais importante que ia dar o grande projeto da sua vida. E isso que você conta me remete também a uma história que estavam em uma reunião, era da Colinos, isso para nós, a gente lembra da Colinos. Claro. E eles estavam discutindo em uma sala de reunião de vendas e marketing como ampliar as vendas de Colinos. Perfeito. Você deve conhecer essa história. E estavam todos ali, o que faz, o que não faz de campanha. E a senhora que estava servindo o café levantou a mão e disse assim: eu posso dar uma ideia? Pode. Que tal aumentar o buraco? As pessoas vão apertar, vai sair mais e vai vender mais. Isso feito, se vendeu mais Colinos. Mas por que isso é importante, né? Porque é você dar voz às pessoas. Então, como líderes, o quanto que a gente dá voz efetivamente e pergunta para a pessoa: o que você faria se eu não estivesse aqui? Quando a pessoa traz o problema. Às vezes a gente está cercado de tantos problemas. Sim. E é mais fácil dizer, faça isso. Claro.
do que levar a pessoa a pensar e da próxima vez ela trazer a sugestão dela, trazer a ideia dela para implementar. E sabe uma outra coisa importante? Nunca me esqueço também quando a gente mudou de uma ala para outra do hospital, essa Michele que limpava a sala, ela veio, falou, eu posso dar um abraço na senhora? Eu falei, claro, Michele. Ela falou, obrigada por não me fazer sentir invisível. Uhum. Olha, Essa é de... aquilo assim, eu falei, gente, é tão simples Uhum. a gente cumprimentar a pessoa quando ela falar o nome. Eu lembro assim da moça que vinha trazer o prato, o nosso almoço. Uhum. De vez em quando ela vinha, ai, dona Malu, eu vim aqui trazer um arroz doce que eu sei que a senhora gosta, mas a gente não, nessa ala não estão tem arroz fazendo. doce. Mas na outra eu soube, eu fui lá buscar. Uhum. Quando o médico, que era o doutor Fugino, ele foi buscar o único médico furacão do hospital, Furacão, claro. que torcia para o Atlético Paranaense, aqui em São Paulo, ele foi lá com a camiseta. Curou meu marido? Não. Mas foi o cuidado. O cuidado comigo Uhum. fez toda a diferença, me deu força para eu seguir em frente, acreditando e sendo grato por mais aquele dia. Então, eu não tenho dúvida, Salete, de que você ter e você ser um líder efetivo, ou seja, você tem que entregar. Isso é quase uma commodity, você tem que entregar. Mas você ser afetivo, no sentido de entender o que é relevante para o outro, cuidar do outro, você vai primeiro construir relações de confiança, relações duradouras, e você vai cultivar uma relação além do teu emprego. Semana que vem, eu vou tomar café com um ex-chefe meu de 20 anos atrás. E assim, eu não espero nada dele. Ele não tem, talvez, nada. Ele está aposentado. Mas a gente criou uma relação de respeito, de admiração, e ele foi importante para mim. Portanto, ele é importante. Então, construa e cultive relações que vão te fazer bem para a vida. Para a vida. Porque é isso que conta. São Claro. os legados que ficam, né? Então, aqui, Malu, isso que você conta do hospital, isso que você conta da forma como você interage com as pessoas, independente do crachá que elas estejam usando, Isso. independente da função que elas tenham naquele momento. Então, esse é um aspecto de liderança que a gente olha que vai além do cargo que você ocupa, porque é um ser humano, mas é um ser humano que está vendo outro ser humano. E o quão importante é quando a gente olha lá atrás, quando o Carlos olhou para você e ele viu a Malu. É. Então, quando agora você vê as pessoas, você não sabe o impacto que você gerou. Mas a Michele que você impactou, o garçom lá durante o jantar, eles levaram para casa. Eles chegaram em casa e contaram como eles se sentiram. Porque não é o que você falou, é como a pessoa se sentiu. A gente Claro, pode esquecer disso. claro. Então, quando a gente olha como um todo, é sempre importante, eu vejo como muitos líderes chegam a mim, né, no trabalho que eu faço, Malu, e às vezes eles estão sim preocupados com a entrega. Uhum. Mas eles sabem que a entrega é através das pessoas. Uhum. Mas eles estão sozinhos. E a gente vê que um grande diferencial hoje é as pessoas poderem contar com alguém. Sem dúvida. Contar com alguém para dizer o seguinte: aqui eu posso ser eu mesmo. Eu posso trazer a minha verdade para a mesa. Uhum. Então, Malu, para a gente prosseguir aqui, que eu tenho ainda algumas perguntinhas, essa parte é uma parte que eu gosto bastante, que é qual é o próximo passo da Malu, quando a gente olha aqui. Hoje você tem, como você disse, eu estou em uma posição relevante, importante, de impacto, mas qual é o próximo capítulo da sua história, Malu? Né? Conta pra gente. Sabe que eu não sei qual vai ser o meu próximo capítulo? Até porque eu estou vivendo um novo capítulo da minha vida onde eu estou tendo que me reinventar, estou tendo que aprender a viver sem o grande companheiro da minha vida. Então, é tudo muito recente, então o luto ainda está muito presente, está se transformando, Sim. mas é tudo muito novo para mim. Né? Eu estou tendo que me reinventar. Então, eu estou vivendo esse momento. Próximo passo de carreira, por exemplo, eu sou uma pessoa inquieta no sentido de eu entendo que eu preciso estar relevante. Então, como que eu preciso evoluir para continuar relevante e gerando impacto?
nós estamos vivendo um momento hoje na empresa de muita transformação. Então, poder fazer parte desse momento é maravilhoso para mim, Uhum. porque estou na linha do eu preciso entregar, ser efetiva, eu preciso fazer isso com cuidado às pessoas, eu preciso transformar. Então, eu estou, digamos, eu acho que eu estou no auge da minha carreira hoje. Madura, com bagagem, respeitada, com voz, mas também atenta em como é que eu me reinvento também como líder. Porque o líder que eu fui há 5 anos, quando eu cheguei, não é mais aquele que a empresa precisa agora. Então, claro que, puxa, o que eu vou fazer amanhã? Eu adoro o mundo corporativo. Eu gostaria de ficar mais tempo, alguns anos no mundo corporativo. Eu adoro. E acho que eu posso contribuir. Acho não, eu tenho convicção de que eu posso contribuir muito. Seja para a empresa onde eu estou, seja para outras organizações. Mas hoje, a minha escolha é estar na Bayer. Uhum. Eu admiro, eu respeito, eu vejo que eu posso contribuir e a gente está no meio de uma transformação. Então, é muito difícil você dizer, puxa, o que eu quero amanhã? Eu quero continuar relevante e espero que seja no lugar onde eu estou hoje, porque eu adoro a equipe, adoro o meu líder e é muito bom para mim ter um líder que eu admiro, que respeito e que também me admira. Então, eu acho que estou hoje no melhor dos mundos, digamos assim, né? Com serenidade, com mais Mais serenidade, com serenidade. mais musculatura, plena, e aprendendo a me reinventar como pessoa, também como líder, e com humildade no sentido de dizer como é que eu posso fazer diferente, como é que eu posso fazer melhor, o que eu preciso aprender para continuar relevante, o que eu preciso me desconstruir. Porque, na verdade, no final do dia, a gente precisa estar sempre recomeçando, Em movimento. em Porque movimento. quando isso até faz parte do meu método, que é operar e navegar, a gente está sempre navegando. Como você disse, 5 anos atrás era uma Malu. Uhum, Era uma necessidade da empresa. Hoje é outra Malu sem e dúvida. é outra necessidade da Uhum, empresa. uhum. E isso que você traz, quer querer mais do que ser relevante? Então já tem um futuro. Independente do que você decida fazer, o porquê está claro. É porque eu quero ser relevante. E para ser relevante, eu quero fazer algo que tenha relevância, que Uhum. tenha impacto. Uhum. E você está numa posição hoje que pode fazê-lo, não só dentro da organização, como fora também. E agora, Malu, nós vamos para uma parte que eu adoro. Ai, meu Deus, é a Né? parte que eu não sei É do a que se parte que trata. você não sabe do que Ai, se Jesus, trata. Né? entendi. É um momento que eu gosto muito. Sei. E ele é uma espécie até de pausa, que eu costumo chamar de o aroma que fica. Porque quando a gente vai tomar um café, nosso café aqui já vai, mas fica um aroma no ar. E aí, são perguntas muito simples, tá, Malu? Sei. Que eu farei a você, mas que, de certa forma, também trazem uma certa profundidade, mais simples, pode ficar super tranquila, Sei. tá? Entendi. Então, se a gente hoje, Malu, retirasse todos esses ruídos, cargos, responsabilidades, tudo isso, qual é a verdade inegociável que fica e o valor que te energiza? As relações verdadeiras. Uhum. Eu sou um ser sociável, e cada vez mais eu entendo a força e a importância das relações verdadeiras, estar do lado de pessoas que me fazem bem, que também querem o meu bem, que me aplaudem, que estão comigo na alegria e na agonia. Isso para mim é um valor que eu não negocio hoje. E também escolher com quem eu não quero ficar. Eu não tenho Opa, mais tempo para para estar. perder tempo. Exatamente, para estar ao lado de pessoas que eu não, ou que não me querem bem, ou que, enfim, não me acrescentam. Então, precisa trazer significado. E essa é uma forma de você navegar nesse mundo super complexo que tem hoje, Sim. né? E nesse mundo complexo, então, o que você tem feito e fará daqui para frente para continuar liderando com a sua verdade?
e não abrindo mão dos meus princípios, daquilo que eu acredito. E sabe, Salete, minha vida toda, não é agora que eu tenho falado de ser afetivo, talvez eu estou usando essa terminologia, que eu inclusive eu aprendi com Leni Quirilos. Leni, te amo, é uma grande fonoaudióloga, uma pessoa que me ajuda muito a, a entender como é que a gente pode ser a nossa melhor versão, sempre, né? Ela fala muito isso, e não é só sobre voz, é sobre sermos nossa melhor versão. O que a gente tem de bom, identificar isso, e o que não está legal, que a gente pode e deve melhorar, para a gente poder influenciar, para a gente impactar mais o outro, para a gente ganhar credibilidade, construir a nossa reputação e das empresas que representamos. Eu esqueci a pergunta. O que você ia Não falar tem mesmo? Você problema pode de ter repetir, esquecido a por favor? pergunta. Eu De também eu novo, vou voltar não, aqui, eu vou volte. olhar aqui com carinho. E não tem nenhum problema, você não não tem precisa absolutamente cortar nenhum isso, entendeu? problema, Porque não faz precisa cortar, parte, faz parte. de novo, da Como, autenticidade, como né? que você continua liderando com a tua verdade, Ah, mesmo sim, eu nesses falei tempos? de ter princípios inegociáveis, né? Isso. Eu não tenho dúvida, e aí era isso que eu queria trazer, de que eu sempre falei do afeto, eu sempre falei do cuidar do outro, talvez com palavras, né, como o afetivo, que eu Sim. aprendi com a Leni, mas eu sempre acreditei nisso, que a gente só vai conseguir o melhor do outro se a gente entender o que é valor para ele. Seja ele o nosso funcionário, seja ele o nosso parceiro, o nosso chefe, seja ele o nosso cliente, um parceiro, pessoal e profissional também, né? Então, não abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, entender o que é relevante para o outro, vai ajudar a gente entregar o melhor e conseguir o melhor do outro. Uhum. E aqui tem uma pergunta que eu gosto muito dela, especialmente para nós mulheres, mulheres líderes. Malu, você saiu de Curitiba, Uhum. né? Que ano você saiu de Curitiba? 1990, quando 1990. casei. Uhum. Então você era uma garotinha, Era, né? uma garotinha. Como é o nome do seu pai? Albino. Que ele lançou um livro recente, inclusive, né? Lançou, na verdade, 2. Ele lançou Nossa Língua, Nossa Pátria, e agora o livro sobre o juridiquês. O juridiquês. Manual do juridiquês. Manual do juridiquês. Então, o nome dele é? Albino. Albino. Malu, se você hoje mandasse uma mensagem para a filhinha do seu Albino, para a menina do seu Albino, que mensagem você enviaria, Malu? Lá atrás. Lá atrás. Lá para a menininha que morava lá no Paraná, em Curitiba. Eu diria para ela para ser mais amorosa com ela mesma, para ser menos dura com ela mesma e aproveitar mais a jornada. E assim, menos chicote, né? Não precisava. Não precisa tanto. Não precisa. Eu sempre fui muito, acho que fui filha única por 11 anos, depois, graças a Deus, nasceu meu irmão, Rafael, que eu amo muito também, mas eu sempre fui, assim, o nível de exigência para Malu sempre foi muito alto. E aí eu acabei levando isso para sempre, né? Então, eu tenho aprendido também com muita terapia, que vai meu beijo para a Lili, que também sempre foi uma pessoa incrível na minha vida, de que menos culpa, menos chicote, aprender a se perdoar mais rápido. Os erros fazem parte da jornada para crescer. Assim como no surf, a única certeza que você tem é que você vai levar um tombo e você vai cair da prancha, talvez, né, em momentos diferentes, mas é isso, mais leveza, curtir mais a jornada. Mais cafés, mais cafés. E algo que eu sempre trouxe, eu fui muito criticada no começo de carreira, e até hoje, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender que é possível ser sério sem ser sisudo. Então, essa minha autenticidade, muitas vezes a brincadeira, as pessoas interpretavam mal. Agora que eu estou ouvindo, né, as pessoas dizerem, precisamos de um líder mais humano, porque precisamos cuidar do outro. Eu sempre falei isso. Mas há um tempo atrás... está mais valorizado. Mas tomara. Ainda bem. Eu tenho uma amiga que usa o hashtag Vivi para ver isso. Tomara realmente que as pessoas entendam que no mundo de AI, no mundo digital,
A única coisa que não vão nos substituir é ser humano. Humano. Então, deixa a AI te ajudar para você ter mais tempo para cuidar do outro, para fazer aquilo que nenhuma máquina vai fazer por você. Mas é difícil ainda, as pessoas têm dificuldade de entender. E num mundo cada vez mais pressionado, de entrega de resultado, as pessoas esquecem que quem vai entregar aquele resultado é uma pessoa. Uma pessoa. Exato. E ela precisa de acolhimento, sim, ela precisa de cuidado, sim. E eu não estou dizendo, aí isso que é um outro ponto importante do ser bondoso e ser bonzinho. O ser bonzinho é aquele que quer agradar o tempo inteiro. Esse tem vida curta, porque não é sobre ser bonzinho. E eu sempre trago a metáfora do jardineiro. O jardineiro, ele precisa cultivar a planta, mas às vezes ele precisa cortar a planta também. E arrancar as ervas daninhas. E arrancar as ervas daninhas. Então, assim, às vezes você precisa enfrentar conversas que não são as mais fáceis, mas pensando no bem do outro, pensando no bem da organização, em ser saudável. Né? Você precisa trazer um ambiente saudável. E muitas vezes um ambiente saudável é cortar a erva daninha. Né? É dizer para o outro, se você continuar tendo essa atitude, não cabe mais aqui. Né? Então, não é sobre ser bonzinho, é ser, talvez, bondoso. Bondoso. Né? A bondade no sentido de você saber dizer não, você saber educar o outro, é você saber podar, e esse é o seu papel, que nem sempre vai ser o mais amado, mas vai ser respeitado e vai conseguir fazer com que o outro se desenvolva no seu time, ou talvez em outra organização. Né, que Exato. seja melhor. E aí é onde a gente fala, né, Malu, que nós efetivamente podemos transformar a nossa experiência em um legado, no impacto que se gerou às pessoas. Nós estamos indo para o encerramento do nosso podcast. Então, Malu, como é interessante o que você traz, porque uma das coisas que eu prezo muito, e por isso nasceu o Café com Sassá, é que nós possamos trazer aqui uma liderança de verdade, com autenticidade, certo? Com aquilo que realmente aconteceu. Se você for perguntada ou estiver em um café com outra pessoa, você vai falar a mesma coisa. Então, a autenticidade, a intencionalidade e a verdade são muito importantes. E aqui no café, a gente atravessa o palco e senta nos bastidores da liderança. Boa. E foi uma conversa extraordinária que nós tivemos nessa tarde. Querida. Maravilhosa mesmo. Quero te agradecer de coração. Prazer. E você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar aqui para o nosso público do Café com Sassá? Puxa vida, você me fez lembrar quando você falou de humanidade agora. Eu lembro que recentemente uma amiga, a gente estava fazendo um exercício de liderança e você tinha que resumir em uma palavra como que você via o outro. E ela trouxe humanidade. E eu fiquei muito braba. A minha primeira reação foi, como assim? Humanidade? Né? Não falou da minha competência, não falou... Eu falei assim, Malu, isso tudo é resultado da tua humanidade. O resultado que você consegue trazer para a organização e o quanto que você consegue mobilizar é através da humanidade, né, da sua forma de lidar com o outro. Então, puxa, aí eu falei, puxa, entendi e senti que foi um elogio. Né? E talvez de mensagem final, para a gente não esquecer de ser grato, Salete. E ser grato não nos momentos em que você está em Milão tomando né, um vinho e curtindo uma semana da moda. É fácil, né, a gente agradecer isso. E aí eu trago o exemplo que eu falo muito para o meu filho. Quando o Celestino faleceu, a gente conseguir ser grato pelos 35 anos que eu tive, né, e ele 21, o privilégio de ter tido uma grande história de amor, e de parceria, e de companheirismo. E não olhar para o, puxa, por que aconteceu isso comigo? Né? E por que ele se foi e tudo mais. Então, como é que... A gente sempre vai ter um desafio. Então, como é que você olha o tal do copo meio cheio, copo meio vazio, para o bem, sendo grato, né? E sendo grato nos momentos mais difíceis. Como é que a gente pode parar quando a gente está num momento muito difícil? Puxa, o que eu posso agradecer hoje? Né? E isso traz um colorido e uma leveza para a vida que é maravilhoso. Então, a minha dica é
exercite a gratidão. Porque ela é importante, ela te ajuda a olhar a vida de uma forma mais colorida, mais leve, e olhando tudo que você tem de bom e o privilégio que você traz. E não seu ponto de vista de acomodação, mas de ser grato pelo Ser que você grato. tem. E, claro, querer crescer, querer mais, faz parte, né? Mas esse colorido e essa leveza, elas são fundamentais para você ser feliz e estar feliz. Se sentir bem, se sentir realizado. Isso é grande parte da nossa sensação de bem-estar e felicidade. Imagina se eu esperasse o Celestino melhorar para agradecer quando a gente, por exemplo, comemorou os 63 anos dele no No hospital, hospital. ainda inconsciente e triste. A gente fez festa, a gente comprou bolo a gente cantou parabéns e a gente agradeceu estar ali. E isso foi bom. Ainda bem que a gente fez isso e não esperou, porque talvez se a gente esperar, vai ser tarde demais. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né, Tudo. Malu? E a gente observa quando você conta essa história dos 300 dias no hospital, o quanto que você se manteve conectada, você continuou liderando pessoas e você também esteve com o Celestino, né, tendo o privilégio de estar com ele, estar presente, morando dentro do hospital. E de novo, mas isso só foi possível, claro que teve a minha escolha, mas teve também uma empresa, Uma equipe. uma equipe, e foi o melhor resultado da minha vida, a melhor prova de que no momento mais difícil da minha vida pessoal, tudo que eu fiz como líder estava trazendo frutos, porque eu tinha Exato. uma equipe que eu me ausentei, eu dei um passo, né, mais longe, eu dei aulas também de dentro de um quarto de UTI, mas também havia empatia do outro lado e havia um time que dizia, não, nós Estou vamos ajudar, contigo. estou contigo. Então, Uhum. isso para mim foi o maior presente da minha liderança e o resultado na prática de que o que eu acredito do efetivo e afetivo vai sim trazer resultados extraordinários. E é dessa liderança que a gente fala. Quando eu pensei no podcast, e para quem está nos assistindo, é trazer essa liderança de verdade, essa liderança que se mostra vulnerável, essa liderança que tem presente, que tem alguns momentos que ela precisa recuar, Sem não dúvida. porque ela quer, mas porque é A preciso. vida impõe, né? A vida impõe, mas para isso ela confia naquilo que ela plantou. Então, quando nós estamos falando de liderança de verdade, nós estamos falando em trazer histórias como a sua. Que bom. Histórias que realmente inspiram outras pessoas, histórias de verdade, liderança de verdade, tá? Para brilhantar ainda mais o Café com Sassá. Então, se essa conversa que a gente teve aqui com Malu trouxe reflexões, provocou você, vem com a gente. Que Boa. tal um café?